Marcos 3, 13 a 15. E subiu ao monte, e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele. E nomeou 12 para que estivessem com ele, e os mandasse a pregar, e para que tivessem o poder de curar as enfermidades, e expulsar os demónios. Jesus, ele subiu ao monte, e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele. E esses foram 12 que ele nomeou. Os seus nomes estão nos versos seguintes. Simão, a quem pôs o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e a João, irmão de Tiago, os quais pôs o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, e André, e a Filipe, e a Bartolomeu, e a Mateus, e a Tomé, e a Tiago, filho de Alfeu, e a Tadeu, e a Simão, o cananeu, e a Judas Iscariotes, que o entregou. Estes são os 12 que Jesus nomeou. Jesus estava no controlo de tudo o que fazia. Jesus estava no controlo da sua vida, apesar de o quererem matar. Nos versos 6 a 12, este capítulo 3 de Marcos, nós lemos que os fariseus, tendo saído os fariseus, tomaram logo conselho com os herodianos contra ele, procurando ver como o matariam. E Jesus, ele retirou-se com os seus discípulos para o mar. Eles queriam matar Jesus, mas quem estava no controle da sua vida era o Senhor Jesus. Ele também estava no controle de tudo o que fazia. Apesar da multidão, seguia uma grande multidão da Galileia, da Judeia, de Jerusalém e de fora de Israel, da Idumeia, da além do Jordão e de perto de Tiro e de Sidom. Uma grande multidão que, ouvindo quão grandes coisas fazia, vinha ter com ele. E ele disse aos seus discípulos que lhe tivessem sempre pronto um barquinho junto dele por causa da multidão, para que o não oprimisse. Porque tinha curado a muitos, de tal maneira que todos quantos tinham algum mal se arrojavam sobre ele para lhe tocarem. Jesus estava no controle do que fazia, das curas que fazia, apesar da multidão aparentemente o querer controlar a ele, arrojar-se sobre ele, querer tocar. Por isso ele pediu que tivessem sempre pronto um barquinho, por causa da multidão. Porque quem estava no controle daquilo que Jesus fazia era o Senhor Jesus. E não só ele estava no controle da sua vida, daquilo que fazia, ele estava no controle do que diziam dele. E os espíritos imundos, vendo, prostravam-se diante dele e clamavam, dizendo: Tu és o Filho de Deus. Eles sabiam bem quem era Jesus. Mas Jesus os ameaçava muito para que não o manifestassem. Jesus estava no controle do que diziam dele, apesar dos demónios o reconhecerem como o Filho de Deus. Jesus impedia que eles se manifestassem. Há uma ideia que Deus controla todas as coisas, mas de alguma forma ele se submete às vontades livres dos homens. Os homens fazem aquilo que eles querem na sua liberdade e Deus vai se adaptando e vai usando essas coisas. Mas é exatamente o contrário. As vontades livres dos homens é que se submetem totalmente ao controlo soberano de Deus sobre todas as coisas e sobre todas as pessoas. Jesus, que controla todas as coisas, foi ele mesmo quem escolheu os seus discípulos. Foi ele que os nomeou. Contrariamente ao que acontecia no seu tempo, em que os alunos é que escolhiam o seu mestre. Jesus, ao nomear estes 12, ele não estava simplesmente a designá-los de apóstolos. Ele estava a dar-lhes um nome. E naquele tempo dar um nome era ter o controle, ter o domínio sobre o que se nomeava. Jesus estava não só a chamá-los, a nomeá-los. Ao fazer isso, ele estava a fazer algo novo na vida daqueles homens. Alguns deles, por exemplo, Simão, Jesus deu o nome de Pedro. Também aos irmãos Tiago e João, Jesus pôs o nome de Boanerges. Mas a todos eles Jesus nomeou no sentido de fazer deles novas pessoas. Pois Jesus, ao falar, ao nomear, sendo Deus, ao falar, ao nomear, ao atribuir um nome, isso passa a ser a nova identidade dessa pessoa. Aquilo para o que Deus nos criou, as boas obras, como diz em Efésios 2:10, somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. As boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas, são o resultado
dele nos ter feito feitura sua, nos ter nomeado, porque quando ele nos faz, nos nomeia, nós somos capazes de andar nas boas obras. Esta nova identidade que Deus nos dá ao nos nomear, como Jesus fez ao nomear os seus apóstolos, é uma identidade que, lemos em Apocalipse 2,17, é um novo nome escrito. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Este novo nome, esta nova identidade que temos em Cristo Jesus, nós vamos cada vez mais desvendá-la. Ninguém a conhece, senão aquele que o recebe. E nós vamos cada vez mais desvendar esta identidade. Não só agora, mas por toda a eternidade. Quem nos dá esta nova identidade é o Senhor Jesus, que fala às igrejas no Apocalipse. Ele nos deu esta nova identidade. Como fez com os apóstolos, ele os nomeou. Quem nasceu de novo recebe esta nova identidade. Mas essa nova identidade, ela vai ser descoberta apenas por aquele que recebe essa pedra, essa identidade nova que Cristo Jesus nos dá.